Olá gente, tudo bem? Meu nome é Marcelo Magalhães, eu sou neurocirurgião e gostaria de dividir algumas informações úteis aqui com vocês. Hoje eu vou estar falando aqui sobre qual que é o tipo de cirurgia que existe atualmente para a gente estar tratando os aneurismas cerebrais. Então nós temos duas modalidades de tratamento, conforme eu havia falado para vocês. Tem uma forma clássica e uma forma endovascular. A clássica é a mais conhecida, ela é feita no mundo todo há muitas décadas e ela pode ser utilizada, por exemplo, quando o paciente tem um sangramento mesmo do aneurisma, ou quando o aneurisma também não é roto, o aneurisma está intacto. Então é uma cirurgia mesmo, o paciente vai ter que se submeter, uma anestesia geral, vai ter que ficar um tempo no CTI, há um corte no couro cabeludo, tem que cortar o osso, fazer uma craniotomia, secar o cérebro, identificar o aneurisma, e a clipagem é feita através de um clipe bem pequenininho de titânio, e bem no colo do aneurisma é feita essa clipagem, e aí o aneurisma ele é isolado da circulação cerebral e consequentemente a chance de sangrar é próxima de zero se bem feita a técnica cirúrgica, porque, como se diz, não vai existir aneurisma, então não tem como sangrar. A vantagem é que você vê um aneurisma, você clipa, e você vai lavar o cérebro, vai acontecer uma irrigação durante a cirurgia, dá para você tirar o coágulo, alguma coisa que porventura exista lá na hora. E há alguns artigos que falam que essa técnica ela diminui um pouco o risco de hidrocefalia no pós-operatório do paciente, que a hidrocefalia ela pode ser como se diz, uma complicação da hemorragia subaracnoide, que decorre do sangramento do aneurisma. Então existem artigos que falam a favor, sobre esse benefício da técnica por craniotomia, clipagem e tudo mais. Outra vantagem dessa técnica é que se for um aneurisma grande, por exemplo, um aneurisma gigante, que tem vários centímetros de tamanho, essa técnica ela vai esvaziar o aneurisma, então aquele efeito de massa que o aneurisma exerce vai ser resolvido a princípio. Então ele não vai comprimir mais, por exemplo, o tecido cerebral ou um nervo craniano, então tem essa vantagem. Uma desvantagem é que geralmente quando o paciente tem esse sangramento, a gente vê que é uma cirurgia que o cérebro tem um edema maior, então o manuseio cirúrgico ele vai ser mais difícil. Geralmente os neurocirurgiões que trabalham com esse tipo de técnica, eles sabem muito bem como que é mais complicado o aneurisma que sangrou, porque tudo é mais complicado nesse paciente. Então, para o paciente que sangrou e não sangrou, o aneurisma que não é roto e roto, são pacientes completamente diferentes. Mas, em especial, aquele que sangrou é um paciente que esse manejo, por causa do edema cerebral, a cirurgia vai ser mais difícil de ser feita. Em relação à endovascular, quem nunca ouviu falar, endovascular, no caso, ele é feito através de um cateterismo, isso é feito numa sala de hemodinâmica e tem um aparelho de raio-x, que a gente fala o arco do raio-x, o intensificador de imagem. Então, o cateterismo ele é feito através da injeção de contraste, e aí o microcatéter chega até o cérebro. Então, o profissional que faz isso geralmente é um neurologista que especializa nessa parte endovascular, ou um neurocirurgião, geralmente são os dois que trabalham com esse tipo de tratamento. Então, uma vez localizado o aneurisma, roto ou não a cirurgia, esse tipo de tratamento pode ser feito tanto naquele que sangrou quanto que não sangrou. Curiosamente, a gente introduz um coil, que é um filamento de metal específico, e aí ele espiraliza dentro desse aneurisma em várias direções, e isso aí colocado vários coils geralmente para cada aneurisma. E o que acontece? Esse aneurisma o sangue não mais entra em seu interior, ele fica isolado da circulação da artéria cerebral, e aí o que acontece? O risco de sangrar já é reduzido consideravelmente. Depois há um processo fibrótico que isola completamente esse aneurisma da circulação
cerebral. Porém, conforme a gente vê, é um cateterismo, então o aneurisma ele vai ficar lá. Porém, por esse processo que eu falei para vocês, o cóleo lá dentro, processo fibrótico que posteriormente é formado, esse aneurisma ele não mais sangra, né? Esse é um tratamento. A desvantagem é que se um aneurisma é grande, ele exerce um efeito de massa, e esse efeito de massa ele não tem como ser corrigido, porque você só enche o aneurisma, você não esvazia o aneurisma, né? Outra coisa que tem uma desvantagem dessa técnica é que você não lava o sangue que tem lá na região onde houve o sangramento, no caso dos pacientes que sangraram. Então esse paciente ele não vai ter esse benefício. E existem dificuldades técnicas, por exemplo, às vezes o aneurisma, muitas vezes ele tem um colo mais estreito, e aí o cóleo fica lá dentro dele, não tem chance de sair. Mas o aneurisma que tem um colo mais aberto, falando um colo maior, muitas vezes tem que colocar uma malha, um stent, para que o cóleo fique dentro do aneurisma. Então você vai ter que, além de fazer o cóleo, ter que passar um stent, aumentando a complexidade do tratamento do paciente. E outra coisa, existem hoje algumas malhas que são muito espessas, que chamam de inversor de fluxo, que ela é tão espessa que ela impede com que o sangue penetre dentro do aneurisma, que é um tipo de tecnologia relativamente mais nova. Então tem essas dificuldades técnicas, né? Uma vantagem interessante é que é feita através de um cateterismo. Então você não vai ter corte no corpo cabeludo, você não vai ter que abrir o crânio, nada disso. Então tem essa vantagem, né, do tratamento, que não vai ter um corte grande, vai ter uma perfuração, né? Então ela poderia ser feita no paciente, por exemplo, sem condições técnicas, também o paciente tão grave. O cateterismo é um procedimento comparado à craniotomia de menor porte. Então, um paciente muito grave seria um bom candidato a fazer isso. Então tem essa vantagem também. E existe hoje também uma outra desvantagem, que o paciente que faz a embolização, ele vai ter que fazer exames para checagem depois, da mesma forma que o que fez a craniotomia. Se o aneurisma ainda encher depois de um primeiro procedimento, muitas vezes ele tem que fazer um segundo procedimento para completar, encher completamente aquele aneurisma de cóleo, para ele não ter realmente fluxo dentro dele. Com a tecnologia e com a melhoria do expertise dos profissionais que trabalham com isso, a necessidade de fazer um segundo procedimento tem caído bastante. Então não existe uma técnica, como se diz, né, que é a receita de bolo. Essa decisão ela é feita conversando, o neurocirurgião vai avaliar e ele vai decidir qual técnica vai ser melhor para o paciente. Existem diretrizes e tudo mais que norteiam, né, essa conduta aí. Então, feliz da gente que nós temos, né, duas técnicas muito boas para tratar nossos pacientes. Então, isso aí que eu queria passar para vocês, né, essas considerações assim muito gerais, né, de cada uma dessas técnicas, tá bom? Vocês podem fazer suas perguntas aí e assim que eu tiver um tempinho eu vou estar respondendo todas elas. Tudo de bom. Um abraço.